aliança, né? Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então nós somos ministros para ministrar por meio da palavra Espírito e vida às pessoas, porque essa é a necessidade do ser humano, né? Espírito e vida, né? Então, ministro de uma nova aliança. No livro de Hebreus chega a dizer que essa aliança é uma aliança superior. Superior, não é que nem a aliança na forma da letra, na forma da ordenança, dos mandamentos que existia na antiga aliança, né? Agora é uma questão interior, né? Jesus, Senhor. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por a Tua tão grande e infinita misericórdia. Obrigado por esse dia que o Senhor nos proporcionou. Mais uma vez também podemos estar aqui reunidos em Teu nome. Senhor, agora abençoa essa reunião, todo o ambiente e a esfera dela, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade de fluir para nós por meio da Tua palavra. Senhor, queremos experimentar um pouco mais da Tua edificação. Queremos nesta noite nos apegarmos com mais firmeza às verdades que temos ouvido e para praticar. O Senhor nos ajuda a caminhar esse caminho. Ajuda-nos, Senhor, realmente a trilhar no caminho de justiça que Tu tens preparado para nós. Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti, que dependemos do Senhor e que sem Ti nada podemos fazer. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa reunião da Tua igreja. Senhor Jesus, e aqui estamos reunidos como tais, como Tua igreja, como membros do Teu corpo. Senhor, abre a porta à palavra. Dissipa todos os véus, Senhor. Derrama luz na nossa cidade. Sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau. E nos ensina a caminhar pelo caminho da justiça. E aviva o dom que há em nós. Senhor, restitui-nos a alegria e o gozo da Sua tão grande salvação. Ó, Senhor, muito obrigado. Nos ensina a perseverar na comunhão contigo, na comunhão com todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, nós aqui claro que já compartilhamos várias vezes e, por exemplo, falamos sobre vida, sobre o amor, falamos sobre vários itens, né? Mas tem um item que a gente já, quando falamos, nós não tocamos nesse item com exclusividade, né, focado nele. Falamos, mas às vezes, né, falando de alguma outra coisa, às vezes dentro de um outro assunto, esse item cai. Que é sobre, por exemplo, nós temos até está na internet, tem um CDzinho sobre uma comunhão com os irmãos sobre a eficácia do sangue. Mas eu queria compartilhar hoje com os irmãos aqui um pouco sobre a eficácia da morte de Cristo. Da morte do Senhor. Entendeu? A eficácia do sangue, nós sabemos que, né, que o sangue foi o preço pago, né, para que o Senhor pudesse obter sua igreja. O sangue é o preço para que nós recebamos o perdão, a remissão do nosso pecado, né, pelo sangue de Jesus. Então realmente Deus pode realizar muitas coisas. Mas nós sabemos que antes de o Senhor Jesus derramar o seu sangue na cruz do Calvário, Ele morreu. Ele não derramou seu sangue antes da morte, como muitos pensam. Porque após ele ter expirado, quando o soldado chegou, o Evangelho de João capítulo 19 confirma isso. Quando o soldado chegou para vistoriar se já tinham morrido, por exemplo, como os dois ladrões estavam ao lado, né, um à direita e uma à esquerda, e eles não tinham morrido, então quebrou-se as pernas daqueles ladrões para que eles acelerassem a morte deles. Quando eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha expirado, tinha morrido. Né, porque era para se cumprir o que estava escrito pelo profeta Isaías, né, que nem um osso do Senhor se quebraria. Né? E aí, para conferir mesmo se o Senhor já estava morto, o soldado enfiou a lança do lado do Senhor. E aí verteu o sangue. Né? E aí verteu junto com o sangue a água. E somente esse relato só está escrito no Evangelho de João, porque João era aquele que estava bem próximo à cruz. Então ele viu. Os outros escritores, ninguém falou desse assunto nessa questão, porque estava certamente mais longe. O sangue seria fácil de ver de longe, mas a água vertendo não, né? Então, mas existe um significado porque que o Senhor morreu primeiro e depois foi vertido o sangue, né? Porque a morte do Senhor Jesus é uma morte toda inclusiva. Ali, irmão, foi o extermínio da velha criação.
Ali foi o extermínio de todas as coisas negativas desse universo. Ali na morte da cruz foi até o fim de Satanás. Primeiramente eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Depois nós vamos ver alguns versículos que falam a eficácia dessa morte do Senhor, principalmente, irmão, a nosso favor. Principalmente a nosso favor. O poder que essa morte tem, entendeu? Relacionada conosco, relacionada com nós, né? Então, Hebreus 2,14, né? 2,14. Então, irmãos, às vezes a gente não tem uma visão muito clara na palavra de Deus e nós conseguimos ver a palavra de uma maneira ainda muito superficial, porque não é o nosso sentimento que conta, não é aquilo que eu acho. O que conta é o que Deus fez, o que Deus deixou registrado para nós. Nosso sentimento não vale nada, embora eu possa não sentir, não ver isso, mas se Deus falou que é assim, acabou. Entendeu? Então, em Hebreus 2,14, isso aqui é um dos itens cruciais em relação ao inimigo de Deus. E como é que o Senhor Jesus triunfou sobre Satanás? A Epístola de João fala assim que Jesus se manifestou, o Evangelho de João fala que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E como que o Senhor destruiu as obras do diabo? Seria apenas repreendendo ele de uma maneira, está repreendido. Claro que o Senhor tem esse poder, o Senhor fez isso por muitas e muitas vezes, libertou várias pessoas de possessas, né? Mas aqui, aqui o Senhor falou assim, Deus falou por meio do escritor aqui, ele disse assim, Hebreus 2,14, visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, pela sua morte, quer dizer, aqui está falando assim, pois visto que os filhos têm participação comum da carne. Os filhos significa nós, os seres humanos, nós temos participação, nós temos carne e sangue. E ele tomou essa forma, carne e sangue, para que por sua morte, ele participou de carne e sangue, para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a morte do Senhor Jesus, um dos itens em relação ao inimigo de Deus, ao causador de toda desordem, desgraça neste universo, foi vencido quando Jesus expirou na cruz. Quer ver? Abra a Bíblia lá em João, nós estávamos vendo 19, só para nós ver uma coisa ali, irmãos. João 19... o João Grandão? O João Grandão. O João, não é Epístola, o Evangelho de João 19, quer ver o que Jesus falou na cruz? Quando ele... 19, 28 a 30. Aqui o Senhor Jesus falou, Pai, quando ele expirou, ele disse, está consumado. Então ele disse assim, no 19, 28 a 30, ele disse assim, Evangelho de João. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as Escrituras, ele disse, tenho sede. Aí estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e fixando num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Então ele disse assim, está consumado. Está consumado. O Senhor Jesus, como homem, como vestido, tendo participação comum de carne e sangue, como homem, como um ser humano, esse foi apenas o primeiro estágio da obra de Deus, nós podemos dizer assim. Foi a primeira parte do ministério completo do Senhor. Porque o ministério do Senhor Jesus, primeiro ele tinha que morrer. Para quê? Para vencer todas as coisas negativas. O pecado, a morte, Satanás, todas as coisas tinham que ser sucumbidas ali. A morte do Senhor Jesus foi a maior vitória que Deus obteve. Foi a maior vitória que Deus obteve.
Esse é o primeiro aspecto. Como homem, ele viveu por 33 anos e meio e consumou-se na cruz. Quando ele diz assim, está consumado, quer dizer, essa parte de como ser humano acabou aqui. Então eu morri, venci a morte, saiu da morte, agora ele está levando a cabo o seu ministério celestial, que é gerando e edificando a sua igreja. De um lado ele gerou e agora ele precisa edificá-la para que essa sua igreja possa participar da manifestação dos reinos do mundo que há de vir como, juntamente com o Senhor na era vindoura, como governo sobre essa terra. Entendeu? Então, o Senhor Jesus, aqui quando ele diz assim, está consumado, quer dizer, essa parte do ministério terreno acabou ali. Acabou ali. E esse ministério terreno do Senhor Jesus, ele durou por um período de 3 anos e meio apenas. Quando 29 anos para 30 anos ele foi batizado no Jordão por João Batista, ao sair do Rio Jordão, ele foi levado ao deserto tentado por 40 dias. Após isso ele deu início no ministério terreno dele por 3 anos e meio, e daí veio culminar aqui no término desses 3 anos e meio a sua morte na cruz. E por que foi tão curto? Tão curto? 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, e depois mais 40 dias após a ressurreição ele ficou treinando os discípulos, né? Depois ele se ascendeu aos seus céus e aí ele não se manifestou mais, a não ser, existe registro da manifestação do Senhor visivelmente apenas quando ele apareceu para Saulo, né? A caminho de Damasco, né? Aí num resplendor, numa luz muito forte, que ele acabou ficando cego, né? Então ele ficou 40 dias treinando. Agora eles tinham que aprender a desfrutar a presença invisível do Senhor. Até então era a presença visível, né? Agora a presença visível do Senhor. Foi apenas 3 anos e meio. E a partir daí, até hoje, ele está levando a cabo o ministério celestial, que é a edificação da sua igreja. Mateus 16, o Senhor Jesus falou assim, eu vou edificar a minha igreja. Como que ele vai edificar a sua igreja? Depois de gerá-la. E ele gerou a igreja quando ele morreu por nós, pelo nosso pecado, e o soldado furou-lhe o lado, saiu o sangue, então agora ele tem condições de remir, de lavar, de purificar o homem, perdoar o homem, e assim levar o homem à experiência do novo nascimento, regenerado, e assim fazer parte da sua igreja, o corpo dele que está na terra. Esse é o primeiro passo. Agora, depois disso, ele precisa edificar esse corpo. Quer dizer, o que é edificação? Edificação nada mais é que pegar o seu povo, aqueles que formaram a igreja, levar nós à plena maturidade, à perfeição, à estatura e à varonilidade, à medida e à plenitude de Cristo, como Efésios capítulo 4 fala. Ou Romanos 8:29 também fala que nós vamos ser conformados à imagem e à semelhança do Filho de Deus, né? Então, aqui nós vimos que realmente o Satanás, o diabo, que é o acusador, a palavra diabo significa acusador, ele foi vencido na cruz. Na cruz. Nós podemos dizer assim que ele foi pegado que nem um rato na ratoeira. Você entendeu? Porque primeiramente quando Deus cria o homem, coloca lá no Éden, Satanás vem e entra no homem, por meio do pecado. E injetou, por meio do pecado, veio o veneno da morte. Então o homem pecou e por meio do pecado, a morte. Romanos 5:12 fala isso, né? Então parece que ele triunfou, só que ele não triunfou. Ele não sabia que ali seria a maior derrota dele, quando ele praticou isso. Porque por meio da humanidade, por meio da carne humana, a qual ele danificou, ele vai ser destruído. Amém. Você vê, né, como aparentemente parece que o plano de Deus foi frustrado, mas não foi não, né? Romanos 8:32, porque o que acontece? Nós precisamos ver uma coisa, irmãos, que Jesus, ele veio com um propósito e um objetivo, né? De realmente de participar, tornar-se um ser humano e viver por um período aqui e depois ir à cruz, porque sem isso jamais Deus teria êxito dentro daquilo que ele planejou lá na eternidade passada, entendeu? Porque o homem agora está caído, está separado de Deus, então agora Deus entra em ação. Deus entra em ação. Então Deus enviou o seu filho, entendeu? Então ele veio com um propósito e um objetivo, mas ele veio voluntariamente. Voluntariamente. O Senhor falou aqui, ó, 8:32, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, quer dizer, Deus,
não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Não é que Ele vai nos dar todas as coisas, mas é com Ele todas as coisas. Entendeu? Então Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por quem? Ele entregou por nós. Por nós quem? Pela humanidade, por toda a humanidade. Só que infelizmente parte da humanidade não vai ter ser alcançado por essa morte do Senhor, entendeu? Porque vai rejeitá-lo, não vai aceitá-lo. Então o Senhor não pode fazer com que essas pessoas realmente triunfem, né, por meio dessa vitória no Gólgota, na cruz, né? Então nós que um dia cremos em Jesus, então Jesus foi entregue à morte por nós. Quer dizer, quando eu olho o Gólgota, quando eu olho a cruz, eu vejo que Jesus foi lá, ó, por mim. Por mim. Se nós conseguirmos entender isso e ter essa visão, essa percepção, nós vamos se render aos pés do Senhor, porque, irmão, quem faria isso? De dar a vida, né? Pelos outros? Pelos outros. É difícil. Hã? É difícil. É só nós ler aqui um pouquinho, ó. Romanos 5. Quer ver? Volta ali em Romanos 5. 5, 6. Ó. 5, 6 e 8. Quer ver? Olha aqui, ó. Porque, Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. A morte do Senhor é uma morte substituta. Nós temos que entender isso. Ele não morreu por ele. Morreu por nós. Morreu por nós. Morreu quando fala pelos ímpios, é toda a humanidade. Toda a humanidade, né? Então ele fala assim, ó. Pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Quer dizer, dificilmente. Será que acha no meio da humanidade alguém que morreria pelo alguém que fosse justo? Eu não sei se. Só a gente fazer, como se diz, um check-up e olhar para nós mesmos, né? De, poxa, será que por alguém justo, né? Eu daria a minha vida? Agora, o Senhor deu a sua, não pelo justo, pelos injustos, pelos ímpios, por aqueles que eram inimigos dele. Entendeu? Então ele fala assim, dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que pelo bom, para alguém justo, alguém no mundo, né, alguém se anime a morrer. Então o que Deus está mostrando aqui, realmente, o que o Senhor Jesus fez por nós quando foi para a cruz, né? Ele disse assim, mas Deus prova o seu próprio amor, no versículo 8, ó, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, ó, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é a prova do amor de Deus para com as pessoas. Aí, o que João 3,16, que o mundo inteiro conhece, capítulo 25, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, o amor de Deus é um amor abrangente, um amor que alcança todos, mas precisa crer para poder receber a manifestação desse amor na nossa vida. Entendeu, irmãos? Então aqui o Senhor fala que Deus prova esse amor para conosco. Quer dizer, a prova desse amor para conosco foi que Jesus foi lá e morreu por nós. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Louvado seja o Senhor. Amém? No versículo 10, quer ver? Pula lá um pouquinho na frente. No versículo 10 do mesmo capítulo 5, diz assim, porque se nós, quando inimigos, nós em Adão, irmão, nós somos inimigos de Deus. E como que nós entramos em Adão? O que é nascido da carne é carne, quando nós nascemos da carne. Nós entramos em Adão quando fomos gerados. Né? Então ele diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus como? Mediante a morte de seu filho. É mediante a morte do seu filho. Aqui não é nenhuma questão. Claro, para esse fato se tornar real para mim, isso que o Senhor realizou, eu preciso de receber pela fé.
Entendeu? Mas aqui eu não estou sendo reconciliado com Deus pela fé. Foi mediante a morte do Senhor. Quer dizer, a morte do Senhor foi para reconciliar a humanidade com Deus que está longe de Deus. Então ele diz assim, ó, e muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Essa vida é após a ressurreição do Senhor, onde o Senhor em ressurreição, o Cristo ressurreto, tornou-se o Espírito vivificante, Espírito que dá vida. Se o Senhor Jesus entrasse na morte e não saísse da morte, também o plano de Deus não teria êxito. A morte vai tratar com o lado negativo e vai manifestar para nós o que Deus fez por nós, né, através da morte do Senhor. Então aqui ele fala, né, que fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. É mediante a morte do seu Filho. Não é mediante fomos reconciliados com Deus porque Deus nos olhou e esse é o cara, esse é o, né? Não é nada disso, irmão. Sempre nós temos que estar claro para nós que a nossa justiça aos olhos de Deus, por mais boa que seja aos olhos da humanidade, para Deus é trapo e imunda, não tem valor. Só tem uma coisa neste universo que satisfez as justas exigências de Deus, foi o que Jesus realizou. O resto é resto. Nós não temos justiça. A nossa justiça, irmão, por mais correto que nós sejamos, claro que não é por causa disso que agora você vai virar um injusto por aí, né? Ser justo faz parte. Mas só que essa justiça humana não nos recomendará a Deus, não nos reconciliará a Deus, não nos introduzirá em Deus. Isaías 64:6 fala isso, né? Que a nossa justiça é como o trapo que ainda é imunda diante do Senhor. Aí você vai em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 30, fala assim que Jesus tornou-se da parte de Deus justiça nossa. Então, Cristo tornou-se da parte de Deus justiça nossa. Daí em 2 Coríntios 5:21 também ele fala isso, que nele, em Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Quer dizer, fomos colocados naquele que é a própria justiça. Então, automaticamente, nós nos tornamos justos. Não é mais os nossos feitos. Graças ao Senhor. Mas sempre lembrando, né? Foi o primeiro passo é que o Senhor teve que morrer, né? Entendeu? Louvado seja o Senhor. Quer ver, irmão, o Evangelho de João 10, Evangelho de João, quer ver que Jesus falou isso, porque embora o Senhor tenha vindo, né, ele veio e Deus entregou e ele veio com esse propósito, isso foi uma reação espontânea do Senhor, uma reação espontânea. Por exemplo, se ele não quisesse, ele não o faria. Entendeu? João 10, 17 e 18, ele fala assim, ó. O Evangelho de João 10, 17 e 18. Capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim, ó. Por isso o Pai me ama. Ó, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Amém. Então o Senhor Jesus, ninguém tirou a vida do Senhor Jesus. Nós sempre falamos assim, os romanos crucificaram, os judeus insistiram para que ele fosse a cruz, e os romanos, né, a cruz era o pecado capital, era uma sentença de morte, né, dos romanos, era a pena de morte deles na época. Então a cruz era para os ladrões, malfeitor. Então Jesus foi sentenciado como um malfeitor, né? E morreu. Mas não é porque os homens o mataram. Ele entregou, ele deu. Entendeu? O Getsemane. O que o Senhor Jesus orou lá no Getsemane? Quando ele estava lá junto com os discípulos. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí, todavia, não faço como eu quero, sim como tu queres. Entendeu? E, então, mas o julgamento deles naquela época, eles não tinham muito critério. Jesus não foi... Jesus, ele não teve muito defeito para ser condenado. Não, defeito nenhum, mas é a questão do plano de Deus, né? Mas porque o julgamento não foi um julgamento... Porque lá em Isaías já está profetizada essa morte, né? Desde 53, quase 1000 anos antes.
Já estava profetizado. E ainda fala lá que essa obra que o Senhor realizaria em favor da humanidade, isso satisfaria a alma do Senhor. Ele teria prazer nisso pelo resultado que ele viria. Isaías 53, 7 e a 7, Isaías 53, quer ver? Vamos lá, só nós ver lá. Louvado seja o Senhor. Isaías 53, 7 e depois o 11. Versículo 7 e depois pula lá no 11 para ver aqui, ó. Aqui está aí, ó. O versículo 7 diz assim, ó, 53, 7 de Isaías. Diz assim, ó: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E depois no versículo 11 diz assim: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém. Oh Senhor, a parte A apenas desse versículo, né? E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O Senhor ficou satisfeito. Quer dizer, isso aqui foi profetizado muitos anos antes da morte do Senhor. Então o Senhor veio e voluntariamente ele deu a vida dele. Ninguém atirou dele. Ele mesmo falou isso, né? Por quê? Por causa de nós. Por causa da humanidade. Entendeu? Agora você pense bem. Se você olhar do ponto de vista, né, de Deus, olha a ação de Deus, olha Deus entrando em ação, e para chegar até nós, quanta coisa teve que acontecer. Entendeu? Quanta coisa teve que acontecer. Deus entrou em ação. Ele acionou um plano de resgate para resgatar o homem que caíra. O homem caiu, se distanciou de Deus, Deus entrou em ação, planejou agora, vou resgatar o homem. Entendeu? Então, porque a obra é de Deus, não é nossa. Então, quem nos alcançou foi o próprio Deus. A única coisa que Deus pede é que nós a receba pela fé. Só isso que o Senhor pede. É como chegasse com uma bandeja cheia de quitutes e oferecer só comer. Está tudo. Lembra que Jesus falou, está consumado. Está pago. Está pago, o Senhor pagou o preço. Aí Colossenses 2, 13 e 14 fala assim, que por meio disso ele cancelou o nosso escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Esse escrito de dívida significa que nós tínhamos um débito com Deus, impagável. Não tínhamos como pagar. Não tínhamos. Aí Jesus veio e pagou. Como? Através da sua morte. Através da sua morte. No livro de Hebreus... Teria que ser pela morte dele? Teria que ser pela teria, morte? porque a única... sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o homem jamais poderia se chegar a Deus se não fosse primeiro remido dos seus pecados. Então aí Jesus foi levado como um cordeiro mudo. Agora não é mais sangue de animais, de touro, de bodes, como Hebreus fala, mas o sangue do próprio Senhor. E ele chegou diante de Deus com esse sangue. Então hoje ele está diante de Deus como o nosso advogado. Como advogado defende o quê? Causa. Causa. E o que ele vai questionar? Não, ele vai apenas apresentar o sacrifício a nosso favor. Irmão, o que é que livrou os israelitas da morte dos primogênitos lá no Egito? O sangue do cordeiro no bairro das portas, né? Lá na praga do Egito, né? Então o Senhor mandou imolar um cordeiro, e esse cordeiro tipifica Cristo. E tinha judeus pecaminosos lá dentro das suas casas. Tinha. Mas o sangue não é... Ele satisfaz a Deus, não é para satisfazer a nós. Satisfaz a Deus. O sangue está... Quem veio e presenciou o sangue é Deus, não é nós. Entendeu? Então isso satisfaz a exigência de Deus e apazigua a ira de Deus. Por que o anjo da morte passou no Egito e feriu todo o primogênito do Egito, desde as famílias até os animais? A maior mortandade que houve lá na história, né? Lá no Egito. E das casas dos israelitas nenhum. Por causa do sangue do cordeiro. Entendeu? Então nós fomos reconciliados com Deus
Por aí, o caminho é esse, não tem outro caminho, né? Hebreus 7, 22, quer ver, irmão? Vamos ver como ele fala lá sobre como um fiador. Quer ver o que o senhor é? O que um fiador faz? Paga a conta. Garante. É o responsável pelo cara que faz a conta. Esses dias vieram pedir lá para mim tirar um jogo de cozinha e ficar de fiador. Não, fiador não fica, vou lá e compro. Se não pagar, eu tenho que pagar, a mesma coisa. Entendeu? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ó. Às vezes a gente é pego por uma saia justa, né? A gente não quer fazer, mas tem que dizer não. Hebreus 7, 22. 7, 22. Porque o fiador que é o responsável. Não é o comprador. No comércio é assim, irmão. Por que exige um fiador? Porque é o fiador que é o responsável. Fiador de um aluguel, quem é que vai pagar a conta? É o fiador, porque o outro não vai pagar. Não tem? É o fiador. É o fiador. Então, olha aqui o que Jesus é para nós. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Superior aliança. Jesus tem se tornado fiador, quer dizer, agora a cobrança cai sobre ele. Sobre ele. Não cai mais sobre nós, irmão. Por isso ele é a nossa justiça. Por isso que ele é a nossa justiça. Então, ele é o nosso fiador de superior aliança. Por que superior aliança? Porque essa aliança não é mais como a aliança do Antigo Testamento. A aliança do Antigo Testamento era na base da letra. Do faz ou deixa de fazer. Deus dava as ordenanças e não te supria para você cumprir. Se vira. Entendeu? Agora na nova aliança, uma aliança superior, embora o padrão dela seja mais elevado que o da antiga, é só você olhar Mateus 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, com todos os versículos, a gente está falando dessa questão da nova aliança. Quão é elevado o padrão dessa nova aliança. Só que existe uma coisa: o Senhor não está mandando você cumprir. Cristo cumpriu e veio a nós, agora nós nele está tudo quitado, está tudo feito, tudo realizado. Lá no Velho Testamento era assim: o praticar era pecado, no Novo a intenção já é. E agora, como vencer isso se nós somos carnais? Graças a Deus, somente em Cristo. Paulo dá a receita. Graças a Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então ele é o fiador. Quer dizer, agora tudo recai sobre ele. Nós fomos colocados nele, tudo está cumprido a nosso favor, irmãos. Vocês, irmãos, conseguem entender? Essa é a nossa posição como membros do corpo de Cristo. Entendeu? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Romanos 4, 25, irmãos, desculpa aí os irmãos abrindo bastante a Bíblia, mas 4 e 25 de Romanos fala assim, ó, que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, não foi por causa das transgressões dele. Quer dizer, tudo que o Senhor passou foi por nós. Então a gente precisa ver isso, porque é Deus agindo, é Deus que entrando em ação para nos ter, entendeu? Para nos ter. Então, a obra de Deus, novamente a gente volta a frisar, a obra é de Deus, não é do homem, né? Ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, né? Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, eu queria voltar lá no livro de Hebreus, os irmãos só verem que nós temos o que o Senhor Jesus fez. Ele é um único sacrifício, não precisa repetir mais. Não precisa repetir mais, entendeu? Acabou. O Senhor fez e é um só sacrifício. Eterno. Nós não podemos, é eterno. Nós não podemos estar novamente crucificando o Filho de Deus. Como novamente crucificando o Filho de Deus? Se na nossa caminhada nós tropeçamos, eu não posso começar do zero de novo, como se eu nunca tivesse crido.
Entendeu? Se eu querer achar que eu tenho que começar do zero como nunca tivesse escrito, eu estou novamente crucificando o Filho de Deus. Aí eu estou expondo ele à ignomia, à vergonha. Porque eu não estou crendo que a eficácia da morte do Senhor a meu favor é válida para sempre. Se eu cair, pecado tem sequela, tem correção, tem disciplina, eu preciso me arrepender e confessar. Mas eu não preciso começar de novo. Mas tem que seguir o barco daí, né? Tem que entender como é que é. Quando Paulo falou isso aos Hebreus, tem gente que confunde até essa passagem ali, né? Então, no livro de Hebreus, quer ver, no mesmo capítulo 7, capítulo 7, 27 7 e 27. Fala assim, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por os seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Ele fez isso de uma vez por todas, acabou. Foi um único sacrifício. Ele não é que nem o sacerdote do Antigo Testamento. Ele tinha que fazer a repetição desse sacrifício e primeiramente ainda tinha que fazer o sacrifício pelo pecado dele, porque se ele entrasse no tabernáculo, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, e não entrasse com sangue para se aspergir sobre o propiciatório, ele seria fulminado. Tanto que o sacerdote, quando entrava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, lá no tabernáculo da Antiga Aliança, ele era amarrado com um sinete, porque se ele morresse lá tinha que puxar, porque quem entra lá morre. Então, primeiro pelos pecados dele. Aí ele fazia a expiação pelo pecado do povo. Agora não precisa mais disso. Jesus entrou diante de Deus com o seu próprio sangue. E ele fez isso uma vez por todas. Irmãos, acabou o nosso problema com Deus. Isso é maravilhoso. É isso que a obra da cruz fez a nosso favor. Dá para entender quão gloriosa e grandiosa é essa obra? Entendeu? A si mesmo se ofereceu, né? Agora aqui um pouquinho para frente aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor. Um pouquinho para frente no capítulo 9. Hebreus, 9:28. 9:28. Quer ver? Olha aqui, irmãos. Olha aqui, que coisa gloriosa isso aqui, Olha aqui, 9:28 de Hebreus. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que guardam para a salvação. Para os que aguardam para a salvação. Esse aguardar para a salvação é para a manifestação dessa salvação que hoje nós já temos pela fé. Essa salvação vai ser manifestada. Nós vamos entrar na esfera dela. Puxa, e está aí, o Senhor está às portas. Ninguém espere mais muitos anos não, né? Que aguardam para a salvação. E diz assim, e tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muito. Quer dizer, aqui não é para tirar o pecado de todos. O plano de Deus, pela morte do Senhor Jesus, é para purificar todos os homens. Mas ele só consegue tirar o pecado de muitos porque a maioria não quer. Embora o plano de Deus seja para todos, a maioria não quer. Não aceita, rejeita. Fica na sua, digamos assim, na sua chamada, como é que é a religião, né?